Oi pessoal, aqui é o Daniel. Este aqui é um podcast que eu realizei para o meu TCC sobre como realizar podcasts. Eu vou estar então disponibilizando ele em formato de vídeo no YouTube e eu espero que vocês gostem dele. Muito obrigado. Olá, bem-vindo ao Para Entender Podcasts. Meu nome é Daniel Puccini e eu serei seu guia. E esse é um programa especialmente dedicado à criação de podcasts. Você também vai aprender um pouco sobre a história, as classificações e os formatos mais conhecidos. Teremos participações de 3 convidados que vão trazer as suas experiências na criação e produção de podcasts. O termo podcast se refere ao ato de fazer podcast. É a junção de 2 prefixos diferentes, o pod, derivado do aparelho iPod da Apple, e a expressão inglesa broadcasting. Esse termo apareceu pela primeira vez numa entrevista do jornal britânico The Guardian em 2004. Mas quem levou os créditos para a ideia foi um ex-DJ da MTV chamado Adam Curry. Hoje ele é chamado do pai do podcast. O podcast começou a ganhar a atenção do público e também chamar a atenção de grandes corporações. A Apple, percebendo o potencial do podcast, passou a incorporá-lo no iTunes em junho de 2005. Mas afinal, qual é a diferença do podcast e do rádio? Vamos explicando por partes. E para me ajudar nessa tarefa, eu vou contar com a ajuda de alguns convidados especiais. Todos eles criadores de podcasts. Vamos começar falando de formatos. E o primeiro a contribuir é mais conhecido pelo seu nome artístico, Slash. Ele é youtuber e produtor do podcast Direto do Porão. O podcast ainda é muito novo para ele ter uma espécie de tradição. Então ele não tem um formato, vamos dizer assim, necessariamente tradicional. Ele sempre se reinventa, ele sempre muda o seu formato, mas uma coisa que eu percebo que é meio padrão é que eles tentam ser o mais acessível possível ao público. Pelo menos aqui no Brasil tem muito disso, apesar de que no exterior eu percebo que os podcasts eles já são um pouco mais igualmente formais, só que eles tendem a ser um pouco mais direto ao ponto do que programa de TV, programa de rádio. No podcast, isso já é diferente. O que torna o podcast mais único, que dá identidade ao podcast, é justamente ter uma certa informalidade. É algo um pouco mais livre, apesar de que alguns podcasts se destacaram e eles seguem certos padrões que percebeu-se que o público gosta mais. Mas ainda assim, o podcast ainda é muito novo para, vamos dizer assim, ter um formato tradicional pra gente dizer, bem, isso é a identidade única do podcast, de um modo preciso como a gente tem, por exemplo, na rádio ou talvez na TV. Embora tanto o rádio quanto o podcast sejam veículos midiáticos dedicados ao som, o rádio é uma transmissão em tempo real. Se você perdeu uma transmissão de um programa, você tem que esperar a próxima vez que ele for aparecer ao ar. Com o podcast, isso é diferente, pois o seu conteúdo é atemporal. O usuário pode acessar o programa que ele deseja a qualquer momento usando qualquer tipo de aparelho que tenha acesso à internet. Para contribuir na nossa conversa, eu trouxe aqui a jornalista Paula Mesquita, do podcast 3 da Roda. O podcast é uma coisa extremamente eficiente e eficaz. Além de ser barato, ou praticamente a custo zero, não vou dizer que é custo zero, mas é muito barato. Me lembra muito a comunicação de rádio, porque é muito mais barato você anunciar, fazer o merchandising em rádio do que você fazer em televisão. Porque a produção de voz é muito mais fácil do que a produção de imagem. Então, trazendo para o podcast, eu acho que o podcast é uma revolução na comunicação. Apesar de não ter imagem,
mas a comunicação é muito mais rápida pela voz. Obviamente que o rádio tem milhões de tempo, né, à frente do podcast, digamos assim, porque o rádio tem uma estrutura, tem um estúdio, mal ou bem, mesmo as rádios comunitárias que não tem toda a estrutura de uma rádio comum, de uma rádio que não é comunitária, mas mesmo assim tem muito mais estrutura do que um podcast. Eu estou tirando por mim, porque eu faço um podcast aqui, meu Mequetrefe, com o celular, com um programinha simples de computador, e eu estou mandando meu recado. Então, o que eu vejo de diferença com a rádio é na produção. E essa foi a opinião da Paula. E agora vamos ouvir a opinião do produtor do Ringebellcast. O nome artístico que ele utiliza é 6K. Ele já é podcaster por alguns anos e tem um vasto conhecimento sobre a mídia. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. O podcast, ele intrinsecamente ele é uma das mídias mais livres que você tem, é uma das mais versáteis que você tem para atingir o público, seu público geral. Hoje em dia nem ouvir mais é tão necessário assim, porque você pode assistir podcasts como o do Joe Rogan, que é o Joe Rogan Experience, ou no caso do Brasil, o Flow Podcast, como também você não é limitado a apenas uma pauta. Você pode fazer como, se não me engano, a Folha de São Paulo mostrou que é um modelo rádio americana, como você pode fazer um modelo mais sem pauta. Você pode fazer vários modelos, você não necessita ter um cacoete, por assim dizer. Você não precisa ser uma pessoa 100% formal, como não precisa ser uma pessoa escrachada. Não tem uma regra, não tem uma... Como pode dizer? Não tem um ticket dourado do sucesso do podcast, não tem uma fórmula de sucesso. Cada podcast funciona em cada nicho diferente. E eu acredito que podcast é mais sobre liberdade, é uma mídia que permite você experimentar novas formas de se comunicar com o público e passar informação. E essa foi a opinião do 6K. E agora vamos entrar para a parte mais técnica do podcast. No livro Podcast, o Guia Básico, escrito pelo Leonardo Lopes, são apresentados 5 etapas diferentes para a criação de um podcast. Essas etapas contribuem bastante à compreensão e criação de podcasts. Para facilitar a compreensão do processo, vamos visitar cada uma delas. Começando com a primeira etapa, produção. Antes de começar a criar, é de extrema importância fazer um planejamento sobre como vai ser seu podcast. Os podcasts não possuem um formato único. Cada criador é livre para editar, planejar e criar um podcast de forma que ache mais eficiente. Entretanto, é ideal para o podcast seguir uma estrutura. Por mais flexível que ele possa ser, o produtor tem que ter em mente que podcast ele deseja fazer, que assunto será abordado, como será o tema, como ele vai fazê-lo, e saber se existe um público interessado. Vamos ver qual é o método que o 6K utiliza para fazer seu podcast. Normalmente falo com algum dos meus co-hosts, aí eu falo com ele sobre um tema que eu quero falar, um convidado que eu tenho específico, eu tento entrar em contato com esse convidado, convidá-lo para o podcast. Normalmente aceita, aí eu marco um dia específico na agenda desse convidado, nós gravamos um podcast em média entre 1 hora, 1h30, no máximo 2 horas, falando sobre determinado tema. Nesse podcast a gente não tem uma pauta específica. Teve uma série recente que saiu da Amazon Prime chamada The Boys. Nós falamos da série, a gente não fez uma pauta específica. Aí a gente vai acrescentando os assuntos que nós achamos interessante conversar sobre aquele conteúdo. Após isso, eu pego essa gravação e eu edito ela, coloco efeitos, coloco piadas, coloco músicas de tema, músicas de fundo. E demora em média de 2 a 3 dias, dependendo da edição um pouco mais, e lanço nas plataformas de agregador. Um podcast não é limitado apenas a um formato. Existe uma grande variedade de formatos e gêneros. Aqui vão alguns exemplos de formatos de podcast. Vamos começar pelo bate-papo. Um podcast onde os participantes são livres para conversar sobre diferentes tipos de assuntos.
Podcasts como o Nerdcast seguem nesse estilo, e de acordo com a Pod Pesquisa, esse é um dos formatos mais populares do Brasil. Debate. Esse podcast é para apresentar um debate de 2 ou mais participantes. Muitos deles têm um foco em caráter político e possuem uma linguagem muito mais formal. Documentário. Assim como outras mídias, documentários são produções que apresentam o tema de forma mais a informar ou educar sua audiência. Jornalístico. Esses são programas de informação. Eles podem ter comentários e opiniões de participantes sobre diferentes acontecimentos, eventos, fatos e notícias. Entrevista. Nesse tipo de podcast, o apresentador traz um ou mais convidados, a fim de fazer perguntas sobre ele ou algum tema específico. Jogos e game shows. Este é um formato pouco conhecido. É semelhante aos game shows da televisão, onde os participantes competem para vencer um jogo. Para a questão do formato, o foco muitas vezes é dedicado a perguntas e respostas. Monólogo. O foco do programa é o locutor, que expõe informações e suas opiniões sobre os mais diversos assuntos. Storytelling é semelhante a um audiobook, audiodrama e também às radionovelas. O objetivo dele é contar uma história. Cada um desses formatos oferece possibilidades diferentes para apresentar seu conteúdo. Escolha o formato que melhor se adapte ou se encaixe no seu conteúdo, que você pretende apresentar ao seu público-alvo. É importante decidir quais e quantos serão os participantes do programa, qual será o tempo de duração, os recursos como o computador, microfone, programas de edição, a música, efeitos sonoros e também aonde o podcast será distribuído. Quanto mais planejamento e recursos você coletar, melhor será o resultado final. Agora vamos para a segunda etapa, a gravação. Existem 3 formas de gravar um podcast. A primeira é reunir os participantes num ambiente próprio para a gravação, semelhante a um estúdio, onde eles conversam diretamente uns com os outros. O segundo é uma gravação à distância, onde os convidados entram em diferentes lugares e, através de uma conferência virtual ou por telefone, conversam entre si para gravar o programa. O terceiro é uma mistura dos dois. Alguns participantes estão no estúdio e outros entram por conferência virtual. Mas, de qualquer forma, é necessário ter um microfone de boa qualidade, programas e equipamentos que sejam capazes de captar os arquivos de áudio. É recomendado que sempre utilize o melhor equipamento disponível, pois a qualidade do áudio contribui para o seu sucesso. É muito frustrante ter que refazer um programa por causa de problemas técnicos ou de descuido. Vamos ver o que a Paula Mesquita tem a dizer sobre a gravação. Porque quem não tem condição de ter uma produção bacana de estúdio, pega seu celular e seu computadorzinho baratinho e vai lá e faz e dá o seu recado. Quem tem, então, vai para o estúdio ou se equipa como um equipamento de estúdio. Então, se eu tiver que fazer um trabalho rebuscado, de alta qualidade, eu vou para o estúdio. E agora vamos ver o que o Slash tem a acrescentar. Primeira coisa, é necessário tirar tudo o que pode tirar a atenção do usuário ao conteúdo em si. Isso talvez inclua, sei lá, ruídos, isso falha na captação de áudio, daqueles cortes repentinos e tal. Vídeo você já tem a questão visual que já ajuda a distrair, já ajuda a chamar a atenção. O áudio não, eu só tenho uma forma de chamar a atenção do público. E então tem que ter um certo trabalho, tem que ter um certo cuidado para você organizar um fluxo decente da conversa e do próprio podcast em si. Vamos agora para a terceira etapa, a edição. Uma vez gravado, o seu programa deve ser editado, mas nem todo podcast precisa de uma edição muito complexa. Porém, tenha em mente que a edição pode ser uma forma de ampliar o conteúdo de forma a valorizar seu produto final. Existe uma grande variedade de softwares de edição no mercado. Alguns são gratuitos e outros são pagos. O Audacity, por exemplo, é um programa gratuito que tem as ferramentas básicas para a gravação e edição de um podcast. Quando for definir qual será seu software, recomendo que escolha baseado na sua capacidade financeira. Não gaste mais do que você precisa. É fácil pesquisar sobre detalhes desses programas.
E se for possível, estude, assista tutoriais e considere fazer um curso para melhorar suas habilidades de edição. Você pode encontrar arquivos gratuitos que podem ser usados na edição do seu podcast em sites como o YouTube Audio Library e o freesounds.com. Dessa forma, você não gasta tanto dinheiro se você não puder. E o nosso podcast começou com 2 editores, eu e um outro colega meu. Com o tempo, devido à faculdade e tudo mais, esse meu colega ele acabou se ausentando do podcast, acabou saindo. Então eu comecei a utilizar 100% da edição. Comecei a editar 100% do podcast já faz 1 ano. No meu caso, eu tenho meu co-host, que é o Eduardo. O Eduardo, eu sei mais ou menos quando ele fala no áudio e quando ele não fala. Quando ele vai... Sabe, quando ele fala, quando ele não fala. Eu sei o que cortar na hora antes de precisar ouvir. Qual momento se encaixa melhor. E colocar esse efeito de música, esse diálogo, exemplo, um diálogo de fora do programa que a gente está analisando. Então eu vejo que já se tornou uma coisa muito mais natural. Às vezes eu tô olhando, acabei de baixar o arquivo da edição, né, do programa, e eu sei mais ou menos onde eu vou cortar, onde eu vou diminuir. Exemplo, o arquivo bruto tem 1h30, eu sei que vai ter 1h15, 1h10 de podcast, então acaba sendo já natural, já instintivo no caso. Vamos agora para a 4ª etapa, a publicação. Quando o podcast estiver editado, é o momento onde será colocado no ar. Essa etapa é chamada de publicação. Existe uma grande variedade de sites e plataformas para a publicação de podcasts. Alguns são pagos, como no caso o SoundCloud, e outros são gratuitos, como o Internet Archive. Ao mesmo tempo, existem servidores e aplicativos que ajudam a disponibilizar o podcast para mais pessoas. O Castbox, o Spotify e o Deezer são alguns exemplos. Quanto mais lugares você disponibilizar seu podcast, mais chances serão de alguém escutar ele. Os links desses sites e programas mencionados estão na descrição. Você pode colocar o seu podcast manualmente no SoundCloud, pode colocá-lo manualmente no Apple Podcasts e no Overcast, assim como o Deezer e Amazon Music, que vai chegar no Brasil em 2021. Em todas as plataformas, elas vão automaticamente. Claro que tem umas que tem um delay um pouco maior quando você lança o podcast. Então, normalmente, ele vai por essas plataformas, que são as mais ouvidas no Brasil, principalmente o Spotify, a Apple e o Google, são as 3 plataformas mais ouvidas no Brasil em relação a podcast. E eu digo de divulgação, não é necessariamente as plataformas em si, mas também é como você vai interagir com o seu público. Por exemplo, se você vai criar um podcast, você tem uma página no Facebook, seja sempre interativo com o seu público, saiba sempre que ele vai gostar. No caso, como a rede principal que nós utilizamos é o Twitter, eu costumo conversar bastante com os ouvintes, começar, sei lá, eu vejo que tem algum ouvinte meu que eu pergunto o que eles querem e tudo mais, de vez em quando algum ouvinte manda algum assunto numa DM, que é Direct Message, pra mim, e eu já pergunto, já converso, já entro em contato com o cara pra saber o que ele gosta. Assim, sempre tendo contato com o que o público gosta, com qual tipo de assunto, quais convidados o público gostou mais para eu tentar trazer mais vezes, acaba dando muito mais tração pro podcast. O podcast acaba ficando, como pode dizer, acaba ficando muito... O público acaba gostando e o cara acaba compartilhando com mais amigos, com mais pessoas. Então acaba criando uma identificação muito mais forte do cara com o produtor de conteúdo, que no caso seria eu. Por último, se inicia a etapa de distribuição. A distribuição requer bastante persistência, não só para divulgar amplamente o feed do programa. É importante disponibilizá-lo em sites e outros agregadores, assim como manter uma presença em redes sociais. É ideal que você faça contas em sites como Facebook, Twitter, Instagram e outras redes sociais populares, a fim de impulsionar a publicação do seu podcast. É assim, eu invisto pesado em podcast, em imagem, em estúdio, em comunicação. Eu não sei se a maioria das pessoas acha isso. Eu acho, para mim, para o meu modo de ver, sim, vale a pena investimento, sim. E eu estou disposta, inclusive, a eu mesma investir nesse mercado. Eu estou disposta porque eu acredito no poder da comunicação simples. Eu acredito. Também não se esqueça de ter seu próprio site para disponibilizar o seu podcast e ter o feed do RSS. Agora, o que é o RSS? O RSS significa Real Simple Syndication.
É o que permite ao usuário ter acesso ao conteúdo desejado de forma bem simples. Os podcasts podem ser ouvidos diretamente de um navegador à internet ou baixados de um computador através de um software agregador. Com o RSS, os seguidores serão sempre informados de novos episódios do seu podcast. Não se esqueça de fazer um e-mail para seu podcast e de ser ativo em redes sociais de forma a interagir com seus seguidores. É basicamente um conjunto de fatores e depende muito do formato e da proposta do podcast. Você precisa cumprir com o que você promete na sua proposta, precisa ser relevante para quem consome e evitar que o consumidor se distraia e perca o foco do conteúdo. Então vamos ficando por aqui. Espero que as informações tenham sido úteis para você. Mais uma vez agradecemos a participação dos podcasters Slash, 6K e a jornalista Paula Mesquita por sua contribuição para o programa. Aproveite para conhecer os trabalhos dos nossos convidados e acessar seus podcasts. Os links estão na descrição. Agora, você já pode dizer que entende um pouco mais sobre podcasts. Quem sabe você cria o próximo grande podcast sucesso. Isso só depende de você. Experimente e tente.